Então, para quem é minha paciente já sabe, né, como que eu trabalho. Eu trabalho com os pilares do corpo, alma e espírito. E eu vou deixar hoje bem claro o que é isso para você entender de como é importante a gente alinhar essas três esferas, né? Pra gente poder ter uma vida plena, que todo mundo busca o quê? Ter uma vida plena, uma vida feliz, uma vida abundante. Só que muita gente busca por aí, eu vejo aqui na internet vários gurus, né, que vendem isso e vendem a rodo a felicidade, vendem a prosperidade, porque as pessoas querem prosperidade, felicidade, ganhar muito dinheiro, todo mundo quer isso. Só que será que é isso que vai te trazer a felicidade? Será que é isso que vai te deixar plena? E as pessoas compram assim muitas coisas e até acabam prosperando no início, mas depois volta o vazio. Então hoje a gente vai entender um pouquinho por que isso. E só abrindo um parênteses aqui, o que me motivou a abrir essas séries toda semana, falando um pouco sobre essa saúde emocional à luz da palavra. Porque a semana passada eu recebi uma paciente que veio assim destroçada na vida dela, destruída a vida dela, quando ela começou a buscar para melhorar a saúde emocional, para melhorar a emocional dela, várias práticas, várias terapias que ela entendeu, né, que iriam melhorar, e realmente a proposta é muito boa, né, que você vai melhorar, que você vai sair daquilo, que você vai... Só que ela foi entrando cada vez mais, no início melhorou, mas depois ela se enredou tanto no negócio que ela sofreu uma traição muito grande, né, e teve um prejuízo financeiro muito grande. E ela tá, assim, arrasada. E, assim, todas as terapias que ela procurava falavam que ela estava no caminho certo, que ela devia fazer isso, que ela devia fazer aquilo. Tem terapias que agem mais como gurus da pessoa, né, do que como tratar. E ela realmente destruiu a vida dela. Ela tá, assim, desesperada, né. E todas as terapias que ela fez, nenhuma tem Deus no centro. Olha o detalhe. Então, a terapia que não tem Deus no centro, eu sinto te falar, mas é engano. Tá, eu não vou falar aqui as terapias, tá? Você tem que ter o discernimento. Quando você começa a ver, a entender, o que eu vou falar hoje principalmente, você vai conseguir discernir o que funciona, o que é certo, o que vem de Deus, o que é que tem Deus no centro e o que não tem, tá? Eu mesmo, por algum tempo, eu indiquei uma técnica aí, que eu não aplico, mas eu indicava, e que eu não tinha noção de que tinha o ocultismo ali, naquela terapia, né? Um cultismo sutil. O que é um cultismo sutil? Aqui é onde não tem Deus no centro. Eles colocam Deus de lado, né? Até falam às vezes um poder superior e tal, mas não tem a base que nós vamos falar hoje de Deus, tá? Então hoje nós vamos falar sobre o nosso posicionamento, né? Qual deve ser o nosso posicionamento na vida? Existe o nosso posicionamento como corpo, né? Onde você mora, na sua casa, onde você tá agora, você tá posicionado aí, tá sentado, tá deitado, não sei onde você tá, como você tá. Isso é um posicionamento. Só que nós temos que ter um posicionamento também espiritual. E aí que é onde a gente precisa entender qual é o nosso posicionamento espiritual, aonde você está espiritualmente, né? Então, para isso, a gente precisa entender que nós somos feitos de 3 partes, tá? Eu tenho várias lives falando sobre isso, mas eu sempre tenho gente nova chegando, então tem que entender sobre isso. 3 partes, que é corpo, alma e espírito. Nós somos formados assim, Deus nos fez assim, de corpo, né? Esse corpo aqui, que vai voltar pro pó um dia, né? Todo mundo que morre. Alma, que é um corpo invisível, né? Que a gente tem, que eu vou falar mais sobre isso. E o espírito que nós recebemos, o Espírito Santo, quando nós aceitamos Jesus, que nós aceitamos Ele como nosso Salvador, que nós cremos, nós aceitamos Ele. Bom dia para quem está entrando. Então, esse Espírito que nós recebemos, de Deus, ele vai voltar para Deus também, o dia que nós morrermos, né, aqui, né, fisicamente. Então, o corpo volta para o pó, o Espírito volta para o Espírito de Deus. E a alma. O que acontece com a alma? Então, é aqui na alma que nós vamos falar hoje. Que é o problema nosso, é a alma, né? Que é o nosso corpo invisível. E o que é a alma? Alguém sabe o que é a alma? Como que ela é representada em nós, a alma? A alma não é o espírito, né? A alma é um corpo invisível. A alma é nossa psique, nossa mente, né? Então tudo...
Por que fala que é invisível? Porque você vê a inteligência, você vê os pensamentos, você não vê, né? Mas existem. Então, por isso que fala que é um corpo invisível. E aí que é o problema. É aí que começam os nossos problemas. Porque a alma, gente, a alma é danada. É a alma que nos faz pecar. É a alma que nos induz para o mundo. Porque a alma, ela é mundana. Ela não tem, ela tem que ser direcionada pelo Espírito para não pecar e para nos manter, mas ela não quer isso. É ali que nós temos que mexer, organizar, limpar, é na alma. Então você precisa ter bem esse entendimento que nós somos essas três partes, corpo, alma e espírito. E aonde o inimigo toca na gente? Aonde ele vai nos enganar? Qual dessas três partes? Porque na verdade o corpo é o corpo. Então, quem que comanda o corpo? Né? Ele tem que ser comandado por alguém, a alma. Né? Então, tudo que a alma pensa, porque é o nosso pensamento, o corpo faz. Tudo começa no nosso pensamento. Qualquer ação que você tem começa no pensamento, não é assim? Você primeiro pensa para depois agir. Ou você já vai agindo sem pensar. Tem gente que faz isso, né? Age sem pensar, mas pensa primeiro. Então, o corpo vai conforme a alma comanda. Agora, a alma não consegue comandar o espírito. Porque quem comanda o espírito é Deus. Então, Deus que ele abastece o Espírito Santo em nós. E o diabo pode tocar onde na gente? Por qual dessas três partes que o diabo age? No espírito? Não, ele não tem poder para isso. Mas na alma ele age. Ele age nos nossos pensamentos. Por isso até ontem eu coloquei no Stories. Vigie seus pensamentos, porque dele que depende a sua vida. Por quê? Porque é ali que ele entra com os enganos. Foi ali que ele entrou no Éden com Eva. Até falei na live passada. A Eva foi enganada por quem? Pelo diabo. E é por onde que ele entrou, implantando o engano dentro da mente dela. Porque isso não é um tema da live de hoje, mas ele fez com que ela duvidasse do amor de Deus, colocando o engano, tá? Então a gente precisa ter bem esse entendimento, que nós precisamos trabalhar, mexer, limpar a nossa alma. A nossa alma. Por isso que eu falo, você vai buscar uma terapia que trabalha as emoções, né? A alma é nossas emoções, a nossa psique. Ok, você vai lá, limpa, reprocessa ou trabalha todos os traumas da pessoa, mas se não trabalhar o espírito para comandar essa alma, limpa, vamos dizer assim, que a gente vai limpar, vai arrumar a casa. Se o espírito daí não trabalhar, não for o governante dessa alma, a pessoa volta tudo de novo a fazer caquinha, né? E aí eu vou ler na palavra tudo isso que eu tô falando, tá? Então, por isso que eu falo, a saúde emocional à luz da palavra, porque eu não tô falando nada aqui que eu não tenho embasamento bíblico para falar, tá? Que a gente não tem essa base. Então, assim, pra gente começar, agora na verdade que vai começar realmente a nossa live, né? Eu vou ler rapidamente em 1 de Pedro. Se você quiser anotar, depois você leia na sua Bíblia, é interessante, marca lá na sua Bíblia, porque são versículos muito importantes que você tem que ter pra vida, pra você ter esse entendimento, tá? E se alguém quiser fazer uma pergunta, fica à vontade, tá bom? Eu tô sendo bem rápida porque nós temos só meia hora. Então, 1 de Pedro 2:2 fala assim, ó: como bebês recém-nascidos, desejem intensamente o puro leite espiritual, para que por meio deles cresçam e experimentem plenamente a salvação. Então, aqui é Paulo falando, tá? Então ele fala que os bebês recém-nascidos, eles desejam intensamente o puro leite espiritual. Quem são os bebês recém-nascidos que ele está falando aqui? Nós, né, quem está começando a entender da palavra, que está buscando, nós somos como bebês recém-nascidos, que a gente está, né, aprendendo, recebendo leite, ainda somos bebês, né, e a gente precisa ter o leite puro, o leite espiritual, para que por meio dele, né, desse leite, desse alimento, né, que é a palavra, a gente cresça e sejamos pessoas fortalecidas na fé e experimentemos plenamente a salvação. Ou seja, qual que é o foco? Salvação. Quando a gente vai aprender mais a palavra, né? Então, qual que é a nossa natureza? Qual que é a sua natureza? A sua natureza aqui, qual o seu propósito aqui? Sua natureza é a natureza espiritual. Nós temos essa natureza espiritual. Porque a gente não é isso aqui, só carne que vai pro pó, né? A gente tem um espírito em nós.
né? Então a nossa natureza é essa, e que vai voltar para Deus quando a gente morrer, né? Só que a alma, se a alma não estiver limpa e pecar, ela morrerá. Então isso nós vamos ver aqui também, tá? E aí voltando, qual que é o nosso posicionamento? Então, nós somos corpo, alma e espírito. Então, lá em 1 Tessalonicenses, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para você, ó. Eu vou ler para você, ó. 1 Tessalonicenses 5:23, vai anotando na sua Bíblia aí, depois você lê lá também, porque vai fazendo sentido o que eu tô falando, tá? Fala assim, ó. E agora que o Deus da paz os tome santos em todos os aspectos, e que, olha só, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam mantidos irrepreensíveis até a volta do nosso Senhor Jesus. Então, para quem fala assim, mas será que existe esse negócio de corpo, alma e espírito? Tá na palavra. Tá na palavra. A gente sempre tem que se embasar na palavra. Então, Deus está falando aqui, ó. E agora que Deus dá paz, os tome santos. Que nosso objetivo é nós, né, cada vez mais buscarmos a santidade. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Ponto. Isso é fato. Então ele está falando que o aspecto que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam mantidos irrepreensíveis. Então eu preciso cuidar do meu corpo, do meu templo do Espírito Santo? Preciso ter uma boa alimentação, um bom sono, eu preciso cuidar dessa carcaça aqui. Por mais que ela vai voltar para o pó, né? Porque é o que a palavra fala. Eu preciso cuidar do espírito? Sim, eu sou, o meu posicionamento é espiritual, né? E eu preciso cuidar da alma. E cuidar muito bem dessa alma, que é a nossa psique, nossos pensamentos, nossas emoções, tá? Então, tá bem claro aí aonde a palavra fala sobre corpo, alma e espírito, né? Então, eu vou falar agora que a alma, como eu falei, a alma, se ela pecar, e ela sempre vai querer pecar, porque ela é mundana, ela gosta das coisas do mundo, eu já vou ler aqui na palavra como fala isso, a alma que pecar, na palavra fala, ela morrerá. Olha que forte, isso está lá em Ezequiel 18:20. Depois você olha na sua Bíblia, fala assim, aquele que pecar é que morrerá. Então a alma, tem várias versões, né? Mas é aquele que pecar é que morrerá, mas a alma que pecar é que morrerá. Então, quem que nos induz a pecar? É a alma. É a alma, porque é nos pensamentos que a gente começa o pecado, né? Então é isso que nós precisamos entender. Então, nós precisamos entender que para nós... E aí, mas como nós não vamos pecar? É tão difícil não pecar, né? Até porque nós vivemos num mundo caído. Num mundo onde que o príncipe desse mundo, quem é? O inimigo. E ele está como? Ele está ao nosso derredor, todo momento, vendo das brechas que você dá para ele te pegar. A gente está sempre sendo atacado pelos parte espiritual, né? Então, se você não vigiar, se você não tiver a sabedoria de saber o que é certo, o que é errado e tentar, né, viver, é difícil, né? Se você está vivendo num mundão aí, não tem como, você está sempre pecando. E a gente sempre está pecando, mas a gente tem que saber quando a gente peca, o que a gente tem que fazer, que a gente tem que pedir perdão, né? E tentar pecar o mínimo possível. Se nós aprendermos e entendermos a palavra, a gente sim consegue viver sem pecar. Jesus foi humano, 100% homem, 100% Deus. Mas ele foi homem e ele não pecou. A palavra diz que Jesus nunca pecou. Então, Jesus é o nosso... É o que nós precisamos se espelhar, né? Sermos santos, porque ele fala, sejam santos porque eu fui santo. Esse é o nosso foco, né? Então, o que fala? A gente precisa o quê? Limpar, cuidar de quem? Da nossa alma. É ela que é, porque ela é danada. Ela não quer ser governada pelo Espírito. E se você não cuidar, então, do seu espiritual, fortalecer espiritual, você acha que você vai conseguir controlar e dominar a tua alma? Jamais. Não tem como. Você não tem a alma que vai te comandar. Então, quando a gente fala assim, a pessoa que vive pela alma, a pessoa que vive, ela não consegue. A alma não vai deixar de pecar. A alma é danada. A alma é encardida, tá? É isso. Bom dia, quem tá entrando. Se tiver pergunta, pode mandar aí, tá? Vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer? Então, é a alma que abre brechas para o inimigo entrar. É ela que é danada. Então, é com ela que nós vamos conversar e nós vamos estar sempre falando aqui, tá? Então, como que nós vamos fazer para ela ser governada pelo Espírito? Por quê?
Se ela abre brecha, se ela é o problema, como que nós vamos fazer com que ela seja governada pelo Espírito, né? Como que nós vamos limpar essa alma? Como? De que forma? Eu falei bem no comecinho da live, vamos ver se alguém sabe. Através do nosso posicionamento espiritual. Por isso que eu sempre falo muito essa palavra posicionamento. E lá na minha bio, uma das minhas frases lá é: eu reposiciono mulheres. Porque você está posicionado em algum lugar, né? Ou você está do lado, né, de Deus, ou você está do lado do diabo, porque não tem meio termo, né? Eu já falei na live passada, se você puder, assista, não tem em cima do muro, não existe. Porque quem está em cima do muro está já do lado do inimigo, tá? Porque o muro é do inimigo. Ou você está do lado dos anjos de Deus, do lado, a gente sempre fala preto do branco, né? O lado branco, né? Eu tô toda de branco aqui. Ou do lado preto, né? Então você precisa se posicionar. Que lado você está? E é a pergunta para você aí, tá? Que lado você está hoje? Qual é o seu posicionamento? Quando eu falo que eu reposiciono mulheres, é porque eu faço elas enxergarem que elas precisam tomar uma posição. Não pode ficar em cima do muro. E o que muita gente hoje está é em cima do muro. Ah, mas eu vou na igreja. Eu rezo todo dia de manhã para dormir. Eu que mais? Eu leio a palavra. Mas será que mesmo fazendo isso, você está conseguindo ter uma vida emocionalmente equilibrada? Porque tem muita gente que está indo para a igreja aos domingos, lê a Bíblia de vez em quando, ora de vez em quando lembra. Isso, gente, não é se posicionar. Infelizmente, estou te falando, nós precisamos nos posicionar realmente, vivermos pelo Espírito. Porque se tua vida emocional está uma caca, você pode ter certeza que você não está posicionado. Que quando nós estamos realmente no nosso posicionamento espiritual, que nós sabemos quem nós somos em Deus, para que viemos, a tua vida emocional faz assim, ó, porque você vai ser dominado pelo Espírito. E o Espírito, ele limpa tudo. Ele limpa, te traz plenitude, felicidade, mansidão, amor. Gente, não que você não vai viver desafios, né? Porque a gente fala problema, né? A gente fala problemas. A gente não vai viver problemas, a gente vive todos os dias. Porque no mundo jaz o maligno, no mundo todo dia tem seu mal, né? Como diz a palavra. Mas como eu vou passar por isso? De que maneira? Se eu estou vivendo pelo Espírito, eu vou passar bonitinha, né? Tem dias que tá mais tristes, mais outro dia, como a palavra diz, né? O choro vem pela noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, quando eu vivo pelo Espírito, eu tenho essa certeza, porque eu estou vivendo debaixo da proteção do meu Pai. Quando você entende o seu posicionamento como filha, que você tem um Pai, não é aquele Deus mãe, aquele Deus, é um Deus bravo. Não, gente, vocês têm que entender que nós temos um Pai amoroso, que mandou o seu Filho morrer por nós na cruz, nos lavou do todo e qualquer pecado, né? Então nós somos livres desse peso do pecado. Então é um Pai amoroso que mandou o seu Filho. Imagina quanto amor ele não tem, não é? E a palavra também diz que se nós, como pais, quem é pai e mãe que sabe, nós fizemos de tudo para dar o melhor para os nossos filhos, não é? Nosso amor é tanto pelos nossos filhos que a gente faz, até dá o que não pode às vezes para eles, não é? Aí a palavra diz assim, que dirá então o Pai que estás no céu, que nos fará por nós, que somos filhos também dele. Tudo que pedires em oração, ele atende. Acontece que as pessoas às vezes não andam direito como tem que ser, né? Só querem. As igrejas estão lotadas. Quais as igrejas estão lotadas hoje? As pessoas que vão lá para receber prosperidade, receber uma palavra. Elas não querem fazer a parte delas. Elas não querem andar em santidade. Elas só querem receber. E qual é o nosso propósito aqui? Deus nos formou para quê? Para buscar a Ele em primeiro lugar. Deus tem que ser o primeiro na sua vida. É o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Então, quando nós colocarmos Deus em primeiro lugar em tudo em nossa vida, as coisas começam a fluir, você começa a se fortalecer, você começa a andar no Espírito. Porque quando a gente tem Deus em primeiro lugar em tudo, todos os nossos problemas ficam tão pequenos, que a gente consegue atravessar os desertos, porque estamos sob a proteção dele.
Então é tão incrível isso. É sobrenatural, né, gente? O que eu estou falando é tudo sobrenatural. Nós estamos falando de uma vida espiritual. E o sobrenatural, que é o espiritual, ele é muito maior que o mundo natural que nós vivemos. Tá? As pessoas ficam muito aqui na questão do mundo, mas o sobrenatural é muito maior. E nós precisamos viver nesse sobrenatural de Deus. Essa que é a grande sacada, né? E como que nós vamos fazer isso? Como que nós vamos viver no espiritual? De que forma? Simples. Nós temos que viver, temos que ser obedientes, né? Temos que ler a palavra, entender a palavra, temos que estar na presença com Deus, fazer o que Ele ama, que é estar na presença dEle, buscar ler a palavra, fazer as disciplinas espirituais, oração, jejum, disciplinas espirituais. É assim que nós temos que viver, dessa forma, alimentando o espírito. Como você quer que você tenha uma alma, governe a sua alma, se teu espírito não tem força, tá raquítico, não tem alimento, não tem leitura, a oração é mais ou menos, é só quando precisa, né? Não vai a uma igreja, não lê a palavra, não faz jejum, teu espírito tá raquítico, não tem força, não vai, a tua alma vai dominar você. E você é dominada pela alma, tua vida não flui. Porque você traz também problemas lá de raízes emocionais, de criação, que aí a gente entra em traumas, a gente entra em feridas emocionais, que a gente foi criado por um pai e por uma mãe, que foi dado por Deus, mas que nem sempre foi a criação que nós deveríamos ter, né? Faltou às vezes suprimentos, faltou carinho, faltou amor, faltou cuidado, faltou um monte de coisa, né? E aí você carrega isso, né, na sua vida, vem trazendo essas faltas, e que isso acontece, é normal, porque os nossos pais não são perfeitos, né? Nunca vão ser. Só que você carrega isso a vida inteira. E a vida inteira você vem trazendo esse ranço das faltas que te faltaram, e você traz pra tua vida, e aí na tua vida você não flui, você não vai pra frente, você empaca, às vezes nos relacionamentos, às vezes na parte profissional, às vezes no financeiro, em qualquer coisa, né? Não vai, porque você está presa a essas raízes, está presa a esses sentimentos, a presa a tudo que você viveu de ruim, né? E de faltas que você viveu. Então a gente precisa arrumar isso, né? Precisa arrumar isso e entender a tua posição espiritual para você conseguir curar tudo isso, se libertar, perdoar. Acho que a palavra perdão aqui cai como uma luva, porque o perdão muda tudo isso, muda tudo de lugar, né? Então quando você perdoa, quando você fala, olha para a vida assim, fala assim, você não me deve nada e eu não devo nada para ninguém, você fica plena, você fica leve. Agora, se você vem numa vida, se você vem, né, na sua vida, tendo aquele sentimento de que sempre alguém te deve alguma coisa e que você deve alguma coisa a alguém, você nunca vai sair desse lugar. Você sempre vai estar empacado em algum lugar. A tua vida não vai fluir. As tuas emoções vão estar sempre ali, tá? Então, qual é o objetivo? A gente viver livre. E quem que nos liberta? Quem que nos liberta? A vida vivendo no espiritual, vivendo pelo Espírito. Quando a gente vive pelo Espírito, buscando essa intimidade com o Senhor, lendo a palavra, entendendo. Porque aqui na palavra tem tudo. Tudo como devemos viver, como devemos agir, de que forma, tudo. Na verdade, a gente tem que decorar a palavra. Terça eu dou um estudo bíblico, tá? Quem não sabe, toda terça, às 20 horas, eu dou um estudo bíblico gratuito. Se você puder, participe. A gente está estudando Mateus, o livro todo de Mateus. E terça-feira agora eu falei sobre as tentações que Jesus recebeu no deserto, né? E como Jesus reagiu às tentações, né? Que o diabo tentou ele 3 vezes, olha aqui, né? Jesus estava em pleno jejum, Jesus estava com certeza em oração no deserto. Então quer dizer, se nós estivermos buscando a santidade, estivermos fazendo tudo direitinho, nós não vamos ser tentados? Nós vamos ser tentados mesmo assim. As tentações, as provações vão sempre existir. Porém, a diferença não é que você não vai ser tentado, é como você vai passar pelas tentações, como você vai passar pelas provações, como você vai passar pelos desertos que vão aparecer, porque vão aparecer, né? Vão aparecer. Eu tenho os meus desertos também, diários às vezes, né? Mas eu posso falar para você, com a paz que eu sinto no meu coração, e estou sentindo agora,
que eu passo os meus desertos. Às vezes eu choro, né? Às vezes eu, né, tem dias difíceis, né? Mas eu coloco tudo aos pés da cruz. E eu passo com essa plenitude. Nesse momento eu estou passando no deserto, tá? Pra você ter uma noção. Mas eu sei que eu tenho o Deus que tá me suprindo. Então eu vou passar. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Então tem muitas coisas que acontecem para nós que a gente não entende agora, mas a gente vai entender depois. Que a gente precisa passar por certas coisas, até para o teu crescimento. Porque Deus é tão amoroso e Ele é justo, que tem coisas que você está passando hoje, que é coisas que talvez você fez de errado, que você tomou decisões erradas, porque você agiu pela tua alma, sem estar governada pelo teu espírito, né? E aí as coisas não foram do jeito que era para ser. E aí hoje você está passando por certas situações que talvez seja bom para você ter esse crescimento, de estar aqui buscando mais, né? Buscando mais a Deus, tendo mais relacionamento com Ele. Então Deus, Ele é muito amoroso, Ele é muito justo também, né? Então a gente precisa... E essa questão da justiça, gente, já passei da hora, eu já estou terminando. Essa questão da justiça é muito interessante, e eu vou falar mais sobre isso nas lives, porque é muita coisa para falar, né? Que quando nós mulheres temos a mania, né, de a gente querer fazer justiça de tudo que nos foi injustiçado, né? Principalmente nós temos a mania de a gente ficar muito ofendidinha pelas coisas que nos acontecem, sabe? Sabe essas mulheres ofendidinhas? Você já foi uma mulher? Eu já fui, tá? Eu já fui esse tipo de mulher ofendidinha. Ai, fazer um negocinho pra mim, eu já me ofendia, já queria ir lá, já meter a boca, já falar. Eu sempre tive como fala? Um temperamento bem forte, né? Isso acho que vem da família italiana também. Mas não, pode até vir, mas ela tem que ser moldada dentro da palavra, no espírito. E aí, gente, essa questão da mulher ser ofendidinha te traz só mais peso, mais coisa ruim para você carregar. Então, quando a gente aprende a palavra, a gente entende que nós somos justificados, nós temos um Deus que nos justifica, não é nós. Porque quando nós queremos fazer a justiça pela nossa própria conta, a gente está indo contra a palavra. Porque a palavra diz que quem nos justifica é Deus. Então, se Deus nos justifica, quando eu puxo para mim a justiça, eu estou pondo Deus de lado. Estou pondo Deus de lado. Então, estou querendo fazer papel de quem? De Deus. Entende? E não dá certo. Não dá certo. Então, a melhor maneira, como que nós temos que agir? Quando nós sofremos injustiça, alguém fala alguma coisa, né, que não é justo, que você ouviu, a gente recebe justiça direto, porque o mundo tá cheio de gente assim, né? É ruim. Palavras que você às vezes ouve, que você sabe que você não devia ter ouvido aquilo, não era pra você, mas você ouve. Então, quando você vai lá e tenta resolver do seu jeito, aí a coisa vai, sabe, você se põe no papel de Deus. Então a gente precisa fazer o quê? A palavra fala, seja humilde, manso de coração. Seja humilde, manso, como é lindo isso, né? Então, mesmo você sendo injustiçado, entrega pra Deus. Sabe, vai lá, chora, briga, esperneia, né? Nos pés da cruz, você pode falar o que você quiser pra Deus, né? Chorar, espernear, mas deixa Deus agir. Deixa Deus é por você. Você está embaixo da proteção dele. Então, quando você começa a fazer isso, mudar esses comportamentos, a tua vida vai ficar mais leve. Você vai se estressar menos. Você vai ser invadida por uma paz, porque o Espírito Santo nos traz isso. E a gente busca isso em oração. Então, a gente precisa o quê? Desenvolver as disciplinas espirituais. Para a gente poder conseguir crescer e andar dentro desse nosso posicionamento que é espiritual. Espiritual e não carnal. Eu queria falar mais sobre a alma hoje, mas eu vou deixar para a próxima live, porque tem em Romanos 8, a partir do versículo 14, é maravilhoso, Paulo fala sobre isso. Se você puder ler na sua Bíblia, tá? É uma parte muito linda, que fala sobre o nosso posicionamento no Espírito. Então leia Romanos 8, 14, né? Como que você tem que se posicionar nos seus relacionamentos, né? Porque a gente tem várias posições, né, na nossa vida, no relacionamento, como esposa, como mulher, como amiga, como profissional, como empresária. A gente tem esses posicionamentos que mudam durante o dia. A gente tem que saber se posicionar em cada um deles, tá? E quando você consegue andar pelo Espírito, o seu posicionamento em todos esses setores se tornam plenos, você flui.
você não fica empacada, né? Porque eu sei que tem muitas mulheres aqui que tem um problema de relacionamento, né? Dificuldade, ou na parte profissional, enfim. Sempre tem alguma coisa que não flui, né? E a gente precisa fluir em todas as posições que nós temos como mulher hoje, na sociedade, na casa, na família, né? Na igreja. E isso só conseguimos estando posicionadas no espiritual, espiritualmente, no mundo espiritual, né? No espírito, aliás, no espírito, tá? Então, gente, vigiem os pensamentos, porque é ali que o inimigo tenta manipular você, enganar você, colocar o engano, colocar a prova, né, o amor de Deus por você, e aí que você vai pecando muitas vezes. Então, o nosso objetivo qual é? Não é focar em ser o mais santidade possível. Então, precisamos buscar isso em Deus, né, no Espírito, tá? Então, se você não estiver conectada na palavra, né, que deveria, conectada na palavra que deveria estar, né, você vai ter dúvidas, tá? Vai ter dúvidas. E tudo é pela palavra, né, gente? Tudo é palavra. A Bíblia é a palavra. A gente cresce muitas vezes ouvindo palavras que nos destroem, né? Eu vou falar bem rapidinho agora. Eu cresci com a minha mãe falando assim, nunca case. Nunca case. Eu lembro, nossa, isso ecoa na minha mente, apesar de não me atingir mais, né? Porque eu já sou tratada no espírito. Mas então, por muito tempo, eu demorei para casar por causa disso. Minha mãe falava, nunca case, né? E então são palavras que muitas vezes destroem a vida da pessoa. Quantas pessoas aqui, talvez, que ouviram, você não presta, você é burra, você não vai fazer nada, você não vai dar para nada, você vai ser isso, você vai ser aquilo. Quantas pessoas não cresceram ouvindo palavras, né? Destruidoras. Só que eu tô falando aqui de uma palavra que te resgata, que te salva, que te cura, que te liberta, que te traz felicidade. Eu até emociono de falar, porque eu sinto uma felicidade tão grande no meu coração, eu tenho uma felicidade tão grande. Eu nunca, pela glória do Senhor, eu nunca tomei um remédio para depressão, nunca tomei um remédio para dormir. Jesus me basta. Jesus me traz essa felicidade todos os dias, essa felicidade que me move, essa felicidade que é independente de pessoas. Não preciso de pessoas para ser feliz. Eu tenho o meu Deus que me traz isso. Isso é lindo, isso é maravilhoso. E é isso que eu tento passar nos meus atendimentos para os pacientes. É o que eu tento passar aqui, né, para você. E é possível, por pior que esse mundo seja aqui, de viver aqui, que é difícil, é possível você viver em plenitude, feliz, mesmo no caos, mesmo passando por caos. É possível, mas você precisa se posicionar. Você precisa se posicionar, porque se você não se posicionar, difícil. É a pergunta que eu quero deixar aqui para vocês, pra gente encerrar a live. Como você está vivendo hoje a sua vida? Como que está a sua vida hoje? Tá? E a segunda pergunta, você se sente preparada para o seu posicionamento? Você se sente preparada para os posicionamentos que você precisa ter na vida? Você acha que você consegue andar no espírito hoje? Então essa pergunta eu vou deixar para vocês como uma reflexão e que eu quero te dizer que é possível, mas você precisa tomar essa posição. Viver no espírito, que é a tua posição, que é onde Deus te fez para você viver no espírito. Se você viver pela carne, que é a nossa alma é mundana, e aí você leia Gálatas 5. Gálatas 5, você leia lá, deixa eu ver onde que eu anotei aqui. Gálatas 5 a partir do versículo... Gálatas 5 fala dos desejos da carne, tá? Que é da alma, né? 13. Leia Gálatas 5 todo. Porque lá no meio de Gálatas 5 vai falar sobre os desejos da carne, tá? 15, 16, 17. No 17 está mais preciso, né? Contra o que a carne quer, o que a alma quer, né? As cobiças da carne, tá? Então leia lá em Gálatas 5. Vou falar isso mais na próxima live, tá bom? Quero agradecer
presença de todas, muito obrigado. Quero fazer uma breve oração, tá? Com você. E ninguém teve perguntas, mas pode mandar no meu direct se vocês tiverem perguntas sobre esse assunto. Se não ficou bem claro, tá? Hoje o objetivo era que você entendesse que nós somos corpo, alma e espírito e o que cada um representa, tá? Se quem pegou na metade, vai ficar gravada, volta, assiste, porque é importante. Faz parte de você começar a se posicionar, tá bom? Pai, eu te agradeço por esse momento genuíno que o Senhor nos proporcionou aqui para poder estar falando um pouco mais da Tua Palavra e que as pessoas que passaram por aqui, elas consigam ter esse entendimento e comecem a se posicionar no Espírito, para que elas possam ter uma vida plena, feliz, sobre a Tua proteção todo o tempo, sobre a Tua sabedoria, sobre o Teu direcionamento, e que o Senhor abençoe a vida de cada uma que passou aqui, Pai. Que elas tenham um resto de semana cheio da Sua presença, do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Muito obrigada a todas. Que Deus abençoe a vida de cada um. Tá bom?